próximo dia 30 de novembro estão abertas as matrículas na Rede Municipal de Ensino, matrículas e rematrículas. Para falar sobre isso, sobre como é que está aí o nosso Sistema Municipal de Ensino, eu tenho o prazer de receber hoje a secretária da pasta, a professora Isméria de Lourdes Savelli. Professora, prazer recebê-la, seja bem-vinda. Eu que sinto honrada com isso, né, estar no teu programa, cumprimentando todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para dar as informações necessárias sobre a organização do ano letivo 2017, né, e como é que nós estamos finalizando esse ano 2016. Professora, é um universo expressivo dentro da cidade, né? Se a gente for parar para pensar, mais ou menos 10% de toda a nossa população são crianças matriculadas aí na rede municipal, né? São mais ou menos 10% da população. Eu tenho em torno de 33 mil crianças, né? 3.050 professores, né? Em torno, e contando os professores e mais os funcionários da Secretaria de Educação, são mais de 4.500. Né? Então, é um universo muito expressivo. Isso também mostra a responsabilidade que se tem, né? Principalmente porque a Secretaria de Educação Municipal ela é responsável por lidar com a infância, né? Com a criança da educação infantil e com os anos iniciais. Então, é ali, a gente sempre conversa com os nossos professores, é ali que está toda a base, né, da formação, da cidadania, da formação, inclusive, intelectual, de conhecimento, que dá condição dessa criança prosseguir nos seus estudos, né? Então, nós temos ali na primeira etapa do ensino fundamental, mas nós temos que dar condição desse menino sair do ensino fundamental e continuar a segunda etapa do ensino fundamental. Né? Então, esse é o grande desafio. E é esse desafio que a gente, quando eu assumo a Secretaria de Educação, eu também assumi de melhorar a qualidade da educação municipal, no sentido de que as crianças aprendam, porque não existe escola de qualidade, por mais que você tenha todos os equipamentos, mas se você não tiver um processo de aprendizagem efetivo, nós não conseguimos fazer essa qualidade de educação. A qualidade de educação ela é marcada por uma escola em que a criança realmente aprende. Professora, e me parece também que, junto com essa questão de aprendizado tão importante que a senhora colocou, é uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa criança goste da escolarização, goste do processo de aprendizagem, né? Que nesses anos iniciais, tanto você pode conquistar um estudioso como afastar, né, professora? Claro, mas é porque é o seguinte, quando a gente fala na questão da aprendizagem, não é só em termos de conteúdo, né? Porque o conteúdo, na realidade, ele é um meio para atingir determinado fim. A criança tem que ser trabalhada e educada, né? Em todas as suas dimensões. E essa dimensão afetiva é muito importante, o gostar. Então, esse gosto, ele ocorre pelas experiências prazerosas, né? E também experiências significativas, porque tem experiência que não é prazerosa para uma criança, por exemplo, às vezes fica sentada para fazer uma determinada atividade, mas ela sabe quanto aquilo é importante para ela. Então, pelas experiências prazerosas e significativas que a escola propõe a essa criança. Então, é trabalhar a criança em todas as dimensões. Na intelectiva, na parte psicomotora, na parte emocional, né? Então, a gente tem que entender essa criança em todas essas dimensões. E jamais a escola pode se separar, quando a gente fala em educação, formação do cidadão, né? Que a gente começa com as crianças desde pequena, separar a escolarização, que é a apropriação de determinados conteúdos que foram produzidos pelos povos, né, por outras gerações, pela cultura. A apropriação da cultura do processo educativo. Tá? Mesmo a professora, quando a professora está trabalhando com uma criança na sala de aula, a professora está determinando determinado conteúdo, também ali está acontecendo um processo educativo. Educação e escolarização não se excluem, são conceitos entrelaçados. E é uma baita responsabilidade, né, professora? Muita responsabilidade. Nós precisamos, enquanto secretária de Educação, gestora, né, da educação no município, você tem que ter muita clareza, mas você tem que ter também muito conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico, experiência, para você poder lidar com a área. Né? Ela é uma área
que não aceita neófito. Você precisa ter conhecimento, experiência e capacidade para fazer a gestão daquilo, né? Então, são questões que tem que somar. Se a gente não tem isso tudo de imediato, no caso da experiência para fazer a gestão, assim, você também vai se apropriando disso. Porque da forma como você vai fazendo a gestão com as pessoas, né? Existe uma gestão mais autoritária, existe uma gestão mais dialógica, né? Existe uma gestão que você delibera mais, tem outra gestão que você controla mais. Então, isso daí depende da personalidade do gestor, né? Mas isso não quer dizer que, pela personalidade dele, um é pior, outro é melhor. Né? Eles são diferentes. E vai se trabalhando aí, né, professora, para essa oferta que agora está cada vez maior a responsabilidade da entidade município, porque agora, a partir de 4 anos, é obrigatória a oferta para 100% das crianças, né? Sim, desde 2016. E essa meta nós já atingimos. Em 2016, todas as crianças, a partir dos 4 anos, teve vaga garantida no CEMEIs ou nas escolas municipais. Porque eu tenho também escolas que têm educação infantil na modalidade pré-escola. Né? Então, nas escolas. Então, essa meta nós já atingimos. O grande desafio que ainda o município de Ponta Grossa tem é a criança de 0 a 3, de 1 ano a 3 anos. De 1 ano a 3 anos. Esse é um grande desafio que nós temos. Mas é preciso entender também tá? Que a criança de 1 a 3 ou de 0 a 3 são as crianças, essa etapa é chamada de creche, ela não é obrigatória. Então, ela tem de demanda social. Se ela tem demanda social, aí você vai ter que dar critério. Se eu tenho 2 vagas para 2 crianças, aí nesse caso eu tenho 1 vaga para 2 crianças. Nesse caso eu tenho que verificar qual a criança que está numa condição menos favorável socialmente. Tá. Tá? Agora, 4 e 5 anos, independente do pai ganhar 10 mil, 5 mil, 20 mil, um salário que o pai tem, independente, o pai tem direito à matrícula. Mas a outra é demanda social. Isso ainda não é bem entendido, se bem que nós ampliamos muito essas vagas. E o ano de 2017, nós já vamos iniciar com 1.200 vagas a mais na educação infantil, em função de 6 CEMEIs que serão inaugurados no início do ano. Eles já estão prontos, estão finalizados a parte externa, falta a parte de mobiliário, né? 6 CEMEIs que serão inaugurados no início do ano, depois que a gente fizer a contratação dos professores, né? Então, vai ser 1.200 vagas. Eu tinha em torno de 1.800 demanda reprimida de 1 a 3 anos, né? De 1 a 3 anos, com certeza essa demanda vai diminuir e dentro da meta que a gente está programando e fizemos a proposta, né? Que inclusive do prefeito para a segunda gestão, é que a gente zere essa demanda de 0 a 3, como a gente conseguiu zerar a demanda de 4 e 5 anos. Então, essa é a meta, né? Essa é a meta para ser atingida. Então, nós estamos sempre trabalhando nesse sentido. Mas mais importante do que dar acesso à criança à escola, a criança ter acesso à escola, seja educação infantil, seja anos iniciais, mais importante tá? É que essa criança tenha, nesse espaço, um trabalho de qualidade, com professores, com experiências riquíssimas. Né? Eu não posso, de forma nenhuma, por uma criança pequena na escola, e passar o tempo inteiro essa criança sentada em cadeira, em carteira. Então, nós temos uma proposta que é baseada nas técnicas Freinet. Tá? Nossa proposta é baseada em técnica Freinet, no método Montessori, em tudo que existe dentro dos grandes pedagogos da escola moderna, trabalhando com esses professores, para que eles desenvolvam as atividades com as crianças, respeitando a criança, na singularidade dela, que essa criança está na infância. Né? Na infância. Então, respeita o desenvolvimento infantil em cada etapa dela. Então, os professores são trabalhados assim, para que a gente possa fazer essa escola voltada para a infância, de qualidade, que todos os pontagrossenses merecem. E, professora, teve aí, vamos dizer, um salto em termos de quantidade fantástico, que foi a oferta da educação em tempo integral, né, professora? Tem muita, quer dizer, quase todas as escolas do município hoje têm tempo integral para educação infantil e anos iniciais do fundamental, né? Educação infantil, todos os CEMEIs. Todos os CEMEIs são de tempo integral, com exceção de um CEMEI no Santa Terezinha, tá? Que não tem tempo integral, porque não atende a demanda. Bem,
A questão é a seguinte, o tempo integral, nós temos 39 escolas, totalmente integral. Como o Plano Nacional de Educação prevê que até 2022, que 50% das escolas da primeira etapa do ensino fundamental seja de tempo integral, nós temos 84 escolas, eu tenho 39. Então, a gente vai chegar a 42 escolas. Com certeza, mais 3 escolas nessa gestão vão ser totalmente integral. Mas, junto com essas escolas de tempo integral, total integral, eu tenho outras escolas, né, que são o tempo integral gradativo. Por que ele é gradativo? Porque, às vezes, a escola, depende de muito o contexto de cada uma, a escola não tem a estrutura física para a gente colocar todas as crianças em tempo integral. Então, a gente começa com o primeiro ciclo, já que a criança já veio da educação infantil, os pais já estão acostumados com a criança em tempo integral, não tem quebra nesse processo, a gente já coloca ali no primeiro ciclo. Tem uma outra questão muito importante. As crianças, por exemplo, que apresentam dificuldades no seu processo de aprendizagem, ela tem um ritmo mais lento. Então, essas crianças, ao invés de fazer assim, vamos para apoio 2 vezes na semana, vem das 11 às 10, a gente tem um projeto chamado Aprender Mais, e todas essas crianças têm o tempo integral. Então, eu tenho tempo integral de 4º ano, tenho tempo integral de 3º ano, porque o 3º ano é o fim de uma etapa do ciclo, né? Tem 1º, 2º e 3º. Então, nessa fim de etapa, as crianças têm que estar muito bem preparadas para ir para a 2ª etapa, para o 2º ciclo. Então, nós pomos tempo integral às crianças para que elas vão muito bem preparadas para lá. E no 5º ano, que é o final do ciclo, no município, também a gente coloca integral para que as crianças vão muito bem para o 6º ano do Estado. Então, nós temos diversas formas de tempo integral. Né? Temos a escola integral, essa não tudo é integral, a escola que a gente está fazendo gradativa e a escola que tem o Aprender Mais, tudo integral. Agora, uma coisa muito interessante, que veio definido para o MEC, que todas as escolas municipais de Ponta Grossa têm que ter o tempo integral. Então, o que a gente colocou, fez a contraproposta para eles. Né? Porque que nós, então, cada escola está colocando os alunos dentro dessa dimensão de atender aqueles, dentro do Aprender Mais, né? Aquelas crianças que estão apresentando mais dificuldades. Então, cada escola vai ter em torno de 40 a 60 alunos em tempo integral. Então, vai ter tempo integral em todas as escolas municipais. Tá. Professora, e eu lhe pergunto, esse tempo integral não é contraturno, né? Não. O aprendizado não é contraturno, é um currículo desenvolvido para o dia todo. É o seguinte, esse é o grande equívoco, né, de quem não conhece a educação, né, de quem não nem estuda, nem conhece, nunca foi ver uma escola de tempo integral, não sabe nada. Então, essa é a grande equívoco. A nossa escola de tempo integral, ela é uma escola de tempo ampliado. Na grade curricular dessa escola, na grade curricular dela, aumenta mais 15 horas de currículo. Sendo 4 horas de língua portuguesa a mais, 4 horas de matemática a mais e 7 horas esporte, cultura e artes. Sabe? Entendeu? Cada escola da rede municipal, elas têm autonomia, porque é o seguinte, a Secretaria de Educação, ela propõe, chama as diretoras, faz a proposição e delibera para as diretoras poderem, e a equipe técnica, verificar quais são os ateliês, as oficinas, ou a área, por exemplo. Tem escola que tem dança, tem escola que tem teatro, tem escola que tem lutas marciais, cada uma tem diferente. Então, ela delibera a escola para isso. Depois que a escola se organiza quais são as 4 horas de português, as 4 horas de matemática, não tem negociação. Só as 7 horas da ampliação do currículo, artes, cultura e esporte, que é... Pode-se trabalhar aí. Cada escola define qual que elas vão trabalhar. Então, o que acontece? Depois que elas fazem isso, vem para a secretaria de volta a proposta e toma-se a decisão
e daí parte para a ação. Então, não existe nenhuma, aliás, quando se fala isso, que as crianças só ficam no pátio, que as crianças só ficam em sala, quando se fala esse tipo de coisa, ofende a escola e os profissionais que estão lá. Não é a mim que ofende, porque essa daqui nunca foi a orientação da Secretaria de Educação. Então, ofende aos profissionais, aos professores, porque, na realidade, a política ela é feita nessa mão, né? O sistema definindo, mas as escolas implementando. Então, a ponta lá é da escola, então está ofendendo a escola. E, nesse sentido, professora, eu lhe pergunto essa questão do currículo, porque nós tivemos uma lei municipal aprovada aí, não foi sancionada ainda, só foi aprovada, que faculta a mãe para colocar ou não em tempo integral. Professora, isso não vai trazer algum prejuízo para a criança? Quer dizer, qual é o impacto dessa lei na rede municipal? Nem impacto nenhum, porque essa lei não tem valor legal nenhum. Porque não é legítimo da Câmara fazer lei. A Secretaria de Educação, o Sistema Municipal de Educação tem que atender aquilo que estão explicitados nas leis maiores, que é o Plano Nacional de Educação, que é a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação e a LDB. É isso que está aqui. Então, a LDB é muito clara no seu artigo 34. Compete aos sistemas de ensino definir a jornada escolar. Ao sistema. Não tem nada a ver. Então, não tem impacto nenhum. Quem organiza, quem desenvolve a política, quem desenha a política é o sistema de ensino. Tá? Então, nem calendário, nem jornada escolar, nem colocar disciplina, nada disso, nem colocar, por exemplo, determinado livro para ser trabalhado, nada disso impacta a política educacional. Então, é necessário conhecer melhor, né, a política educacional, as leis educacionais, para poder fazer esse tipo de discussão. Né? Então, isso daí não tem impacto absolutamente nenhum. Quem define é o sistema. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua entrevista, por esses esclarecimentos aí. E boa sorte aí para a gestão de 2017. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, professora. No próximo bloco, a gente mostra peças que vão ser comercializadas no Bazar de Natal da Irmã Sheila e recebe o pessoal da diretoria da casa para falar sobre trabalho. Um instante só eu já volto. Não saia daí. Oh, baby. Yeah.